gente, mais um No Ar com Gia Fonseca, sejam muito bem-vindos. Bom, primeiro eu vou dar uma boa noite para minha convidada hoje, que é a Andreia. Mais uma vez, é a segunda vez que a gente está aqui com ela no ar comigo. Tudo bem? Boa noite, Andreia. Quanto tempo? Boa noite, Jéssica. Obrigada pelo convite. Quanto tempo, né? Que prazer em poder estar aqui novamente. Prazer é nosso. Bom, André, esse assunto, essa pauta até surgiu, inclusive, assim, a gente vai falar sobre o autismo, né? É claro que é uma pauta que está sempre aí sendo discutida, sendo falada, ainda pouco, né? Tem que ser mais falada, mas eu quis te trazer para uma coisa que aconteceu aqui numa cidade vizinha de onde eu nasci, que é em Passos, Minas Gerais, aconteceu numa cidade vizinha. Eu já vou entrar um pouco nesse assunto, mas eu vou pegar desde o início para as pessoas não terem dúvida, a gente vai tirar bastante dúvida, mas só para a gente ter a noção da grandiosidade desse assunto. Aqui em Paraíso, Andréia, aconteceu que, assim, chocou muita gente, e eu acho que trouxe à tona de novo, para a gente entender o que é o autismo. Uma mãe de 30 e poucos anos foi encontrada morta, já havia uns 15, mais ou menos quase 15 dias, e o filho dela, autista, de 12 anos, estava preso em casa, porque ele não conseguiu chamar ajuda. Ela sofreu um infarto, só morava os dois. Olha para você ver, depois de quase 2 semanas aí, que a Sim. mãe foi notada, né, o desaparecimento dela, inclusive pelos familiares. Não estamos aqui julgando, mas é algo que chama muita atenção, né, Andréia? E aí ela chama Ana Paula, foi uma comoção, e aí é o que eu falo, quantas Ana Paulas que existem por aí, que se sentem sozinhas e não, às vezes não são notadas quando Uhum. nós temos um filho autista, né, Andréia? Exatamente. Eu soube dessa notícia aí, né, pela imprensa, pelos jornais. É muito triste. E o que a gente percebe, Jéssica, é exatamente isso. Muitas mães, pelo que eu entendi, a gente não sabe de toda a história dela, mas o pouco Uhum. que eu sei é que ela era praticamente sozinha com esse filho. Ela cuidava do filho de 12 anos, praticamente sozinha. E aí, onde eu acho que o principal questionamento que a gente tem é que rede de apoio que essa mãe tinha, né? Porque é, para ter uma percepção de falta dessa mãe, acho que foram 12 dias depois, ou 15 dias depois, Isso. praticamente ela realmente ficava mais tempo sozinha com o filho. E o autismo, ele nos chama muita atenção, você falou muito bem no início, a gente precisa estar sempre falando, estar sempre reforçando, porque infelizmente ainda existem os tabus, e ainda existe uma coisa que eu acho que no nosso país precisa começar a acabar para ajudar muita gente que precisa, que é conhecimento. A gente precisa divulgar o conhecimento. Muita gente tem preconceito, não sabe, por falta de conhecimento, porque não Sim. sabe o que é o autismo. Tem gente que acha que autismo é uma doença, e não Uhum. é uma doença. Autismo é um espectro. Espectro, na verdade, é uma junção de fatores, é uma junção de sintomas, de características que, somadas e niveladas, porque existem os graus do autismo, na verdade, os graus do espectro, é Exatamente. que vai estar determinando e classificando de alguma forma aquele indivíduo. Só que nem todo mundo sabe disso. E aí, a falta de conhecimento faz com que a gente não saiba lidar com essa pessoa que tem autismo, não saiba ajudar, inclusive, essa mãe, por exemplo, né? Esse responsável que cuida do autista. Uma vez me perguntaram assim: o responsável que cuida do autista precisa de terapia, precisa de ajuda? Aí, o caso dessa mãe que a gente está aqui discutindo hoje, mostra o quanto é importante ter uma rede de apoio, ter uma ajuda para essa pessoa que cuida do autista, porque o autista, ele tem várias conotações que precisa de um cuidado muito maior, principalmente dependendo do grau, né? E a gente estava falando, né, desse caso, e é o que eu até falei nas minhas redes sociais, né? Quantas Ana Paulas vão precisar
infelizmente, chegar nessa situação para as pessoas se comoverem, né? Nós, seres humanos, a gente tem muito isso, né? A gente se comove quando torna algo muito grande, né? E aí eu já vou chegar numa pergunta, um questionamento. Como, vamos do começo. Como Sim. que a gente, quais são os sinais de uma criança que possa desenvolver o autismo? Claro, igual você falou, tem vários graus, né, do Isso. autismo, mas quais são os sinais, assim, por menores que seja, que a mãe deve falar, opa, peraí, deixa eu ver aqui, que tem algo aqui me acendendo a luzinha. Então, o autismo, ele é muito complexo. Então, a gente precisa, né, os profissionais de saúde mental, principalmente o neuropediatra, que é o primeiro acompanhamento que essa criança deve ter, é para o neuropediatra, que ele vai identificar o espectro ou não e fazer uma classificação desse grau, tá? Uhum. E como que a mãe pode perceber que tem alguma coisa errada? Como eu falei, é muito individualizado. Então, tem criança que vai desenvolver uma aceleração maior, é uma criança muito mais agitada, é uma criança que não consegue ter foco, não consegue se conectar a nada. Pode ser uma criança que tem muita dificuldade de interação social, então ela não consegue interagir com outras crianças. Pode também vir a desenvolver uma irritabilidade gigantesca, é uma criança que muitas vezes se torna muito mais agressiva, ou uma criança que tem uma necessidade pessoal de isolar-se, então ela não consegue interagir, então ela prefere se isolar. E aí é o que a gente fala, o autismo que vai para o seu mundo particular. Fica mais Inclusive, um desses fatores que você falou do isolamento, muita gente só se liga no autismo, acha que o autismo é só aquelas pessoas que se fecham, né, Andréia? Ah, imagina, meu filho vai na escola. Imagina, meu filho fica aqui no ambiente. O autista não, ele se tranca, ele se fecha. Esse Pois é é. um das coisas que eu sempre falo que é muito importante a gente citar, que são esses graus, que são vários, são Várias vários sinais, características. várias características que têm que ser faladas para desmistificar isso, né? Inclusive, por exemplo, tem uma conhecida minha que o filho dela foi diagnosticado há pouco tempo, que se você for parar para pensar, os sintomas, né? Vamos pôr assim, que não são sintomas porque não é uma doença, né? Mas que as características que a gente conhece lá atrás não seria a dele, Sim, porque ele é uma pessoa que fica em ambiente que tem muita gente. Só que o que chamou a atenção dela que poderia ter algo foi a irritabilidade. exato. Em excesso, E provavelmente, né? excesso, ele tem 2 aninhos, então qualquer pessoa, não é só com criança, ele chega, ele já dá um tapa, ele Uhum. puxa muito cabelo. E É, assim, não é uma, duas, é a todo momento. Então, a assim, todo olha para. tempo. Então, existe uma intensidade Uhum. dessa característica. É exatamente esse ponto, Jéssica. É isso que o neuropediatra ou o profissional de saúde mental vai avaliar. Qual a intensidade das alterações que essa criança apresenta? Existe um recurso que a gente usa muito para fazer essa classificação, que é ver vídeos caseiros. A gente pede para o responsável, para a mãe, para o pai, enfim, trazer vídeos caseiros para que a gente possa também avaliar. Porque uma coisa é você avaliar a criança ali no consultório, outra coisa é você avaliá-la no seu ambiente natural, no local onde ela está com a família. Então, ela pode apresentar várias características. Quer ver uma outra característica? É Uhum. sensibilidade com texturas. Então, Olha. existem autistas que apresentam sensibilidade com tecido, determinado tipo de tecido, tem uma gastura, não consegue botar a mão, roupa, não pode ser qualquer tecido que ele usa, ou parede, se a parede for um pouco mais áspera, a criança passa a mão, ela se irrita toda, ou seja, existem casos e casos, situações e situações. Não é que toda criança autista vai apresentar todas essas características que eu falei. Isso. Não. Cada Cada, criança vai ter
a sua característica ali que deve ser, Exato. deve prestar atenção e seguir tal tratamento. Que pode André, ter agora uma ou mais de uma. isso. Agora a gente voltando um pouquinho no caso que eu te convidei, que é do caso da Ana Paula, né? Para quem chegou agora, um dos meus convites para a doutora Andréia foi para falar sobre esse caso que aconteceu em São Sebastião do Paraíso. Uma mãe foi encontrada, infelizmente, sem vida, já após quase 15 dias, 12 dias, mais ou menos, e a criança estava presa assim, né? Ela estava lá na casa, não conseguiu chamar ajuda, uma criança de 12 anos com autismo. Ou seja, como lidar, quem tem pessoas por perto, porque muita gente, eu vi um texto que foi até muito, que mexeu muito comigo, chega, olha, como você é guerreira, é isso aí e tal, e pronto, né? Como que a gente, que se a gente perceber que ao nosso redor tem uma mãe ou um pai, também a gente está falando de mãe, mas um pai, um parente que tem um filho com autismo, ou às vezes até numa escola, a gente está numa festinha infantil e tem uma criança ali. Andréia, como a gente pode, não sei se a palavra é ajudar, mas compreender e tentar fazer que o ambiente seja propício para as pessoas, porque eu já vi mãe deixar de ir em aniversários para não passar por situações que constrangem tanto ela quanto o próprio filho. Isso é muito comum, Jéssica, infelizmente. E eu acho que isso parte por um princípio que se chama senso de comunidade. O que é o senso de comunidade? É até maior que a empatia. Porque empatia é eu me colocar no lugar do outro, eu estar atento, eu poder fazer isso que você falou, que é eu ajudar a ter um olhar mais crítico para poder fornecer o meu apoio quando necessário. Mas o senso de comunidade, e aí eu acho que talvez, só deixando bem claro o seguinte, eu não estou aqui para julgar nada, que a gente não sabe como que ela vivia, né, como que era a Sim, relação dela com com vizinhos e nem com certeza. família. A gente não Isso sabe. só foi um alerta que eu acho que Sim, despertou em todos nós, né? A gente não exato, julga a família nem nada, mas é um alerta. Eu acredito que a gente está aqui, exato. né, para alertar. Por isso que eu falo do senso de comunidade. É a gente ter essa noção e olhar ao redor e perceber que aquela mulher, por exemplo, de 39 anos, com um filho de, acho que é 6 anos, se não me engano. Eu não estou me recordando a Eu acho que idade, ele mas é tem uma 6 criança. anos e ficou 12 a 15 dias com a mãe. Algo Uma assim, coisa isso. assim. E aí o que acontece? É perceber que aquela mulher, em algum momento, ela pode estar precisando de ajuda, é ter um olhar crítico, é ter uma escutativa, para se alguma coisa acontecer, você está ali para apoiar. Eu acho que isso é o principal, é a história do senso de comunidade. É não se isolar no seu mundo e perceber que outras pessoas estão à sua volta e podem precisar de ajuda. Como é o caso dessa mãe, que provavelmente já deve ter enfrentado aí na vida outras situações em que ela própria se isolou com o filho, Com até certeza. por um processo de proteção, para protegê-lo, para não passar por constrangimentos. E aí, com isso, ela foi vivendo ali naquele mundo com o filho. E essa criança, a gente também não sabe qual o nível de autismo que ele tinha, qual o grau, porque, pelo que me parece, nos relatos da imprensa, era uma criança que tinha uma dificuldade motora e uma dificuldade de comunicação. Por conta disso, dificultou ainda mais que ele conseguisse buscar uma ajuda. Então, Tanto que ele não soube falar o que o que tinha tinha acontecido, né? acontecido. Tanto que de primeira, André, não sei se você leu, eles até pensaram na ideia de suicídio. Depois, com exames, foi constatado que. Porque o suicídio foi pensado porque a criança se alimentou todos esses dias com comidinhas, marmitinhas que estavam prontas, né? Então, como ele não sabia o que falar, mas depois, viu, gente, não foi, ela foi realmente constatada um Infarto, né? infarto, né? Mas para você ver que eles tinham uma rotina, né? Às vezes isso até ajudou a criança a se alimentar, Sim. né? Às vezes até aquela rotina, a repetição ajudou ela até ela entender, né? Das Sim. próprias. E sabe uma coisa que você falou que a gente não está aqui para julgar e tal? E me veio o pensamento. Até, gente, às vezes ela até era comum esse isolamento. Por isso que, às vezes, a família, os amigos não se atentaram. Às vezes, ela já era comum dela. Era Às vezes, costume, né? É, Provavelmente.
Até porque é o que eu acabei de falar. Eu acho que falta muito conhecimento ainda das pessoas, entender o que é o autismo e lidar com isso de uma maneira natural. É lógico que existe todo um sofrimento da família, que ninguém quer que o seu filho tenha um problema. Ninguém quer. Claro. E existe também o sofrimento da própria criança. Talvez por isso, essa questão, essa necessidade de proteção. Aí é que tá, tem só que tomar esse cuidado, porque às vezes você quer proteger, mas às vezes isola demais a criança, Acaba se isola prejudicando, né? demais, acaba prejudicando. Quando a criança. E aí o que a gente faz? Até eu comentei no início que me perguntaram se a família precisava fazer terapia, precisava de ajuda, de acompanhamento, precisa. Para que ela consiga ter conhecimento, compreensão sobre o espectro, mais do que isso, com que ela consiga aceitar. Exatamente. Porque um dos pontos principais, Jéssica, é a negação. E quando eu nego, eu acabo cometendo alguns vícios, alguns tropeços que vão prejudicar a mim enquanto responsável, mas vão prejudicar muito mais essa criança, que precisa de uma interação, que precisa de um acompanhamento adequado, que precisa estar cada vez mais desenvolvendo seu lado cognitivo, motor, fono, né? Para conseguir ter uma boa comunicação. Então, são várias questões que precisam ser acompanhadas e que a gente não pode simplesmente fechar os olhos ou negar. André, você falando isso, eu tenho até dois questionamentos. O primeiro é assim, às vezes esse retardamento, né, de aceitação, às vezes não é nem só do autismo, mas você se sentir que a sua criança ali tem alguma, olha, não sei, mas ela está tendo algumas atitudes diferentes e tal. Às vezes não querer escutar. Isso também pode, por exemplo, no autismo que a gente está falando em si, isso também pode até dificultar o desenvolvimento dela, que às vezes ela poderia até ter um desenvolvimento com mais sucesso, até chegar quase até a normalidade. Eu conheço pessoas que têm e você fala, caramba, eu nunca jamais acharia que fosse. Autistas adultos, inclusive, né? Sim, Eu e conheço. também pode, uma pergunta, descobrir o autismo com uma idade avançada? Pode. Existe o autismo, porque é exatamente, de novo, a história da falta do conhecimento. Várias características dessas que eu falei, que a gente pode identificar como espectro autista, também podem estar associadas a outros transtornos, outras neuroses. Por exemplo, uma agitação demais e uma irritabilidade mais pode ser caracterizado como TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nem sempre é, mas também pode ser o transtorno associado ao autismo, porque o autismo também é um tipo de espectro que pode ser oportunista. Por quê? O que a gente chama de espectro oportunista? Outros transtornos ou neuroses vão se associando ali, se não for bem tratado. Um deles, por exemplo, é a depressão, que é aquela criança que tem um espectro autista mais voltado para o isolamento, e aí se isola mesmo, e aí os pais podem, no primeiro momento, achar assim, não, ele é tímido, é por isso que ele se isola. Não, ele está com depressão, é por isso que ele se isola. Pode ser tudo isso junto. E aí o tratamento vai para um outro caminho e às vezes pode até piorar, isso. Né? Aí o que acontece? Essa criança passa por uma fase de adolescência com essas interpretações errôneas, depois se torna um adulto, e às vezes, quando ele se torna um adulto, que aí já está mais independente, né, Tom? Porque nem sempre o autismo consegue essa autonomia, tá? Dependendo do grau, ele fica muito dependente de alguém, que eu acho que era o caso do menino aqui, o filho da Ana Paula. Exatamente, acho que ele tinha uma dependência muito maior. Mas quando tem uma dependência menor, ele pode chegar a essa vida adulta e aí vai lá, começa a fazer terapia. Aí começa a fazer terapia, coloca os seus sintomas, aí começa a perceber, peraí, tem alguma coisa errada. Ele é diagnosticado com autismo? Pode ser diagnosticado. Por quê? Porque ao longo da sua vida, as leituras que foram feitas em relação
ao seu comportamento, ao seu lado emocional e psicológico, foram truncadas. Então, todo esse cuidado é importante. Me perguntaram essa semana, criança começa a fazer terapia, começa a ter acompanhamento com que idade? A partir dos 2 anos de idade, que ela consegue ter um pouco mais de cognição. Normalmente com os pais juntos, tá? O pai acompanha essa criança até para facilitar no trato com o terapeuta. Se isso é feito desde cedo, se existe um acompanhamento, um olhar mais cuidadoso, a gente consegue diagnosticar antes, tratar da forma adequada. E para a gente fechar esse assunto, por mim, assim, tem muita coisa para a gente falar, a gente poderia falar das características, que eu quero muito voltar, mas eu queria fazer um questionamento, assim. O autismo, ele pode vir de genético ou não? Tem a ver ou não? Sim, dependendo das características que essa criança estiver apresentando. Pode ser, sim, uma questão genética, que já vem aí de tempos, né, dentro do aspecto familiar dessa criança, ou não. Pode ser também que ela venha a ter desenvolvido ao longo do tempo. Né, independente. Não existe infelizmente, o autismo, ele é tão, por isso que às vezes eu falo essa questão do conhecimento, que as pessoas têm tanta dificuldade de compreender, porque até para os terapeutas profissionais de saúde mental, a gente precisa ter muito cuidado, inclusive, Jéssica, em rotular, em diagnosticar, porque às vezes, eu já vi muito isso, é muito rótulo assim, é autista, não, é autista, é autista, é autista. É mais fácil dizer que é autista. Então, calma. Muito cuidado com esses rótulos, muito cuidado com essas buscas. Por isso que muitos terapeutas, né, buscam, inclusive, como eu citei, vídeos caseiros, para a gente consiga ver lá nos mínimos detalhes como que essa criança interage, para que a gente possa ter um diagnóstico correto, adequado, ajudar essa família e ajudar essa criança que está ali muitas vezes pedindo socorro para esse acompanhamento. E eu acho que o principal é entender que a partir do momento que você diagnostica seu filho, seja hoje a gente está falando do autismo, mas seja qualquer outro tipo de doença ou qualquer outro tipo de anormalidade, é que a vida não acabou, né? Muito pelo contrário, gente. Criança é a coisa mais pura, mais linda do mundo. E hoje a ciência é tão avançada que a gente vê aí, por exemplo, o síndrome de Down tendo uma vida, se casando. Maravilhosa, então, né? Maravilhosos. Então, assim, às vezes o desespero, eu entendo, eu sou mãe, da gente ter algum tipo de diagnóstico, né? Gente, se a gente fizer tudo, né? Com carinho, fazer as coisas certas, não ter pressa em ter diagnóstico também, né, André? Eu acho isso muito importante. Não tenha pressa, sabe? Faça tudo tijolo por tijolo, faça todos os exames. Olha, não deu, você não está sentindo confiança nesse profissional, vai em outro. Às vezes o profissional que atendeu sua amiga, às vezes para você não vai dar certo, então vai em outro, né, André? Eu acho que isso é muito importante, né? Olhar de uma forma que existe vida, gente, não precise. E peça ajuda. Se tiver sobrecarregado, como se foi tem muitas mães aí solteiras que os pais não compreendem, né, a carga, porque infelizmente é uma carga que não é fácil. E eu conheço mães que os pais, posso falar assim, posso estar errada, mas tá como se fosse uma gripinha, assim, sabe? Não, imagina, é só você levar no médico e tá tudo certo. Não, tem que ter um olhar, né? O que eu digo sempre, principalmente das mães que me buscam, porque a mãe, quando recebe um diagnóstico do autismo, muitas entram em desespero, né? E aí piram a cabeça. Mas é entender o seguinte: autismo não é uma sentença, ele é uma palavra, mas mais do que isso, ele é muito mais ser compreendido do que ser curado, porque a gente tem que ser verdadeiro, não existe cura, mas a compreensão facilita no trato e facilita na adaptação desse indivíduo no ambiente em que ele convive, nas relações em que ele vai vir a ter,
ao longo da sua trajetória de vida. E acho que isso é o mais importante, é entender que autismo não é doença, autismo não é sentença, é uma palavra, mas é preciso ser compreendido e não sofrer buscando uma cura, porque ela não existe. Mas existe a compreensão, o amor e a tolerância para que a gente consiga lidar. E lembrando, eu queria terminar muito com uma mensagem que hoje eu até coloquei nas minhas redes sociais um outro acontecimento, nem foi de autismo, mas que vale, porque eu acho que tudo que não é compreendido, tudo que é apontado, para mim é preconceito, né? E, gente, pensa assim, se fosse com o meu, se fosse com o meu, se fosse comigo, é preconceito, sabe? Eu acho que as pessoas têm que entender que qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de não entendimento, cara, é uma coisa que eu falo assim, você pode até, sei lá, que eu acho que não entra muito na minha cabeça, mas assim, sabe aquele negócio da porta para fora da minha casa tá tudo certo, desde que não seja comigo, né? Gente, dói. É uma mãe, é uma família, é uma criança, é um adolescente, é um adulto. Então, tudo que você julga que é o diferente, tudo que você acha que a sua verdade é maior que aquilo, é preconceito. Então, não espere outras Ana Paulas, não espere Eu até mandei esse caso para o pessoal do Marcos Mion e a gente estava conversando com o empresário dele, eu conversei com o empresário dele, e ele falou assim: Jéssica, isso não deve ser um caso isolado. Às vezes não nessa proporção, mas quantas vezes a gente tem que ter essa comoção para ser escutado. Então, não esperem Exatamente. autismo, racismo, homofobia. Não esperem comoções para olhar para o outro, né, André? Eu acho que é isso. E principalmente aquilo, né? A dor do outro nem sempre você vai sentir da mesma forma que o outro, e vice-versa. Então, cuidado com os apontamentos, com os julgamentos, porque cada indivíduo vai reagir a situações de uma determinada maneira. Exatamente. Muito obrigada. Eu acho que eu acho que a gente pôde tirar um pouco de dúvida, às vezes acalentar um pouco o coração de quem está assistindo. Muita mamãe me pediu eu tenho muitas seguidoras que têm conhecidos, então eu tenho certeza que a gente acho que acalentou, tirou dúvidas também daqueles que não entendiam. E é isso. Muito obrigada, André. Eu espero muito que você volte. Você vai voltar de novo para a gente falar. Tem muita só me chamar. Eu vou amar, me chama. A gente tem muita coisa para trocar. E que bom poder levar informação para as pessoas, conhecimento. E é isso. Eu acho que essa é a minha missão. E enquanto eu puder fazer isso, eu estou muito grata e muito feliz. Obrigada pelo convite. E eu digo mesmo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu falo que quase todos os assuntos, acho que todos que eu trago, são porque vocês pedem. Então, eu queria muito agradecer a audiência. Do último mês, nós batemos 7 milhões, gente. Eu fiquei muito feliz. Então, é isso. Continue no BRT, tem muita coisa boa. E até o próximo programa. Se Deus quiser, olhe para o outro, não espere outras Ana Paulas, outras coisas acontecerem para a gente ter um pouquinho de carinho pro outro. É isso.